A gente está vendo aí imagens do Bicho de Sete Cabeças, mais uma vez o Caco, Ciocler, você e o Rodrigo Santoro, né? Essa relação com o Caco só começou na Escola de Artes Dramáticas da USP. Foi por isso que você escolheu ele de volta, trabalhar com ele de volta no Aldeotas? É um projeto que você já tinha? A gente é bem amigo também, né? A gente já tinha esse projeto de trabalhar, a gente já estava buscando tentando achar um texto para trabalhar junto, tentando construir um texto, inclusive, e ainda não tinha achado. E eu fazia Aldeotas com o Marrá. Faço Aldeotas ainda também com o Marrá Descartes, que é outro companheiro da Escola de Arte Dramática também, e que não podia fazer, e aí eu consegui resgatar o Caco, que fazia um tempo que a gente não se via, ele fazendo novela no Rio e eu fazendo teatro em São Paulo, mas aí a gente conseguiu bater as agendas e fazer esse encontro. Aliás, é um grande prazer conseguir trazer ele também aqui na minha terra para apresentar esse espetáculo comigo, que vai ser muito emocionante. Vai ser no palco do José de Alencar, que é o palco onde eu nasci como ator, onde eu fiz esse curso Princípios Básicos de Teatro. Então, para mim, é uma grande emoção. Imagino. Agora, quem foi que abriu espaço para você no cinema, Gero? No teatro, você mesmo que abriu o seu espaço, né? Enfim. Mas no cinema, como é que começou? Olha, Laís Bodansky, Fernando Meirelles. Laís Bodansky já tinha me visto na Escola de Arte Dramática. Ela ia ver espetáculos lá. E numa dessas idas, ela assistiu um espetáculo meu, que era Tartufo, e depois Prelúdico para Claus e Guitarras, que era um espetáculo de improviso de direção da Cristiane Pauliquito, que é uma mestra e que é a diretora de Aldeotas. Então a Laís já tinha essa referência. E aí no Bicho de Sete Cabeças, ela me resgatou. Embora eu já tivesse feito Cronicamente Inviável e Domésticas, mas com pequenas participações. E aí veio o Bicho, e esse período do Bicho é um período muito criativo mesmo e forte para solidificar também essa relação artística entre eu, o Rodrigo e o Caco. Porque era um filme intenso, com uma diretora maravilhosa como a Laís, e a gente vivendo um processo de criação muito vivo, né? Então isso facilitou a nossa amizade e a nossa cumplicidade artística. Agora, de todos esses papéis, algum que você gosta mais? Não tem uma escolha. Eu gosto de entender a alma do personagem para aproximar desse humano, assim. Então eu gosto de todos. Tem um filme que eu gosto muito, que é Narradores de Javé, da Eliane Café. Esse filme eu gosto muito pela poesia dele. Então, sempre que me perguntam dos filmes, eu gosto de todos, mas esse eu cito também com muito prazer. Agora, você teve uma experiência também que é muito rara por um ator brasileiro, que é atuar num filme norte-americano. Fala como é que foi essa experiência do Men on Fire, não é isso o nome? Isso, foi ficar 3 meses na Cidade do México, que isso foi uma delícia, né, de conhecer uma cultura tão diferente e trabalhar com um super cinema, com uma super estrutura, né? O Tony Scott é muito talentoso e muito gentil. Então a relação com o diretor e com o ator, porque imagina, ele falava inglês e eu português, né? Eles chutavam espanhol, assim. Então tinha um tradutor no início que ficava tentando fazer a ponte. Mas a arte também é tão forte nesse sentido que tem uma hora que não dá para perder tempo. E a intenção e a interação com a obra que está sendo feita é tão grande que você se entende pelo olhar, né? Outra comunicação começa a acontecer, outra comunicação, né? A gente se entendia, eu e ele, muito bem. Tinha hora que não adiantava traduzir. O olhar, olho a olho, e a cena em si, e a câmera era mais importante. E aí trabalhar nessa estrutura, 10 câmeras às vezes filmando, eu tinha que entrar em cena e pedir pelo amor, entrar em set e pedir pelo amor de Deus, me explica onde está tudo, porque às vezes eu saía achando que estava saindo do quadro e não, tinha uma outra câmera lá no helicóptero que ainda me pegava. Mas assim, serviu para ver que realmente o cinema, ele necessita sempre dessa estrutura, ou que não é possível fazer um outro tipo de cinema? É possível fazer outro tipo de cinema. Eu faço outro tipo de cinema, inclusive.
Eu tenho um coletivo lá em São Paulo que chama Fuleiragem Filmes. Ai, que lindo! Fuleiragem, é ótimo. E que é dessa turma que se formou junto comigo na EAD. Nós já temos 3 filmes. A gente tem 2 curtas, Uma Confusão Cotidiana, que é uma adaptação do conto do Kafka, que é a direção do Mahat Descartes, que faz Aldeotas também comigo. Parabéns, outro curta que é roteiro da Paula Cohen, que faz Cleide Eloy Asperas comigo, e eu dirijo junto com Gustavo Machado, que também é diretor de Cleide Eloy Asperas, e 145 que eu escrevi, é uma peça, e eu dirijo, e é um média-metragem, e a Paula e o Mahat fazem. Ou seja, então os amigos vão fazendo de tudo, a gente vai trocando um pouco os lugares, mas esse coletivo, Fuleiragem Filmes, vai estabelecendo. Isso surgiu porque quando eu fui para o México fazer o filme do Tony Scott, eu comprei uma câmera digital com uma parte do meu cachê, e aí a gente pôde fazer um cinema mais livre, mais alternativo, mais independente, construindo a nossa própria história cinematográfica. E no meio de todas essas coisas que você faz, você ainda escreve, compõe, canta? Como é esse lado? É que eu entendo, a gente vive um momento também de revolução na arte, né? Nas potencialidades dela. Isso é muito gostoso de viver, que não tem fronteira, não tem barreira, não acaba aqui, né? Vai além. Então, transitar pelos braços da arte não é problema para mim, porque eu valorizo muito o que é experiencial, que é o que determina a arte, eu acho. É a experiência, é o contato que gera essa alquimia e faz com que se estabeleça algo diferente no seu cotidiano, algo que te tira do lugar, né? Então, o que eu tenho como princípio de tudo isso é a poesia. Eu escrevo desde muito criança versos e antes de sair daqui eu já tinha comigo mesmo esse compromisso de que eu precisava fazer com que a poesia ela fosse revigorada, no sentido de que nós vivemos num país de pouca leitura, né? A gente lê muito pouco, a gente vai muito pouco aos livros. Então, cantar é uma maneira de fazer com que o brasileiro escute os meus versos, né? E é do mesmo jeito que fazer um filme a partir de um texto que eu escrevi, como 145, é também fazer com que o brasileiro ou o ser humano, de uma maneira geral, veja os meus versos também, né? Tem alguns antropólogos que dizem que, além de uma crise econômica, a gente vive um momento de crise criativa. Você concorda com isso? Você acha que dá para colocar todo mundo no mesmo caldeirão, assim, como se houvesse um inconsciente coletivo em que os criadores fizessem parte e fossem meio que contaminados ou contagiados por esse momento? Olha, eu acho que a crise criativa, ela sempre existe no artista. Graças a Deus. Até para que ele crie, de fato. E agora, a percepção dessa crise, saindo do seu âmbito subjetivo, né, de artista e indo para um social, percebendo o instante e vendo que muitos artistas e muitas linguagens buscam uma comunicação num momento específico da história, né? Um encontro mesmo, né? É importante. Eu acho que a gente está atento a isso. Então, essa crise é uma crise no âmbito da arte. Nem estou falando da material, porque a material, então, essa de não ter dinheiro é constante. Então, essa crise, se agora... essa crise o teatro sempre teve, né, da falta de dinheiro. Então, a gente já vive isso. A crise agora é de encontrar diante de uma conjuntura em que você percebe o mundo acontecendo com todas essas evoluções de linguagem e de acesso, é perceber como sair dessa crise, né? Como criar políticas culturais, como criar mecanismos de fortalecimento
do humano mesmo, do social humano, para que o artista, o caminhoneiro, sei lá, todos tenham um pouco mais de justiça social. Gério, obrigada pela presença aqui no Viva Fortaleza. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado você, Isabel. É uma grande honra estar aqui na minha terra e podendo ter esse contato direto com vocês. Muito obrigado.